Número 1. Deseja-se concentrar a luz do Sol num ponto para se obter um forno solar, usando apenas um dos elementos abaixo, indicar qual deles deve ser usado. Bom, para a gente concentrar a luz do Sol tem dois jeitos, né? Ou tu usa um espelho côncavo, onde os raios paralelos ao eixo vão para o foco, né? E aí tu vai ter uma concentração no foco, ou tu usa uma lente convergente. No ar, o que é uma lente convergente? É uma lente de bordas finas, desculpe. Então no ar ela é uma lente de bordas finas. O que acontece? O raio de luz vai vir e vai se concentrar no foco do outro lado. Então, para te fazer um fogão solar, tu tem sempre essas duas opções, né? Nesse caso aqui, então, vai ser letra B, uma lente convergente. Número 2, uma lente divergente possui 10 centímetros de distância focal. A convergência da lente é... Bom, então isso aqui é aquele esquema que só tem lentes. A convergência ou avergência de uma lente é o inverso da distância focal. Só que para a unidade ser di, que é dioptrias, o foco tem que estar em metros. Então fica 1 sobre... Essa lente tem 10 centímetros de distância focal, só que ela é divergente. Cuidado com a regra de sinais. A lente divergente tem o mesmo sinal do espelho convexo. Então tem que passar para metros, então fica menos 0,1. Tem que botar o sinal negativo e passar para metros. Isso vai dar uma vergência de menos 10 dioptrias, que é a Dinamarca. Até porque se desse 10 teria duas respostas, né? A B e a E. Tem um erro aqui. Muito bem. Questão 3. A lupa é um sistema convergente, normalmente constituído apenas de uma lente. Então, falou em lupa, a gente tem que saber de qual é o caso. Qual é que é o caso da lupa? A lupa é o quinto caso, né? Tu tem uma lente de bordas finas, uma lente convergente. Aí tu tem o foco e o centro, O objeto tem que ser colocado bem perto da lente, então o objeto vai ficar antes do foco, e aí a imagem vai ficar lá para trás, em algum lugar aqui que não interessa. O que essa imagem vai ser? Essa imagem é uma imagem direita, toda a imagem direita é uma imagem virtual, e claro, ela é direita e maior, né? Porque o objetivo da lupa é ampliar. Então, real e direita, não existe, toda real é invertida. Real e invertida, bom, podia ser, né? Só que não é o caso da lupa. Então, o caso da lupa é Canadá, virtual e direita. A questão 4 diz que é uma lente biconvexa de distância focal 60. Bom, o que é uma lente biconvexa? Uma lente biconvexa é uma lente desse jeito aqui, né? Ela é convexa dos dois lados, então ela é uma lente de bordas finas. Ela é uma lente convergente no ar. Então, tu tem uma lente biconvexa, faz o desenho, tem que desenhar o caso. É uma lente de bordas finas. A distância focal dela é 60, né? Então, o foco do objeto vai estar desse lado, o foco da imagem vai estar desse lado. Essa distância é 60. Está distante de um objeto vertical a 30. Opa, se o objeto está a 30, o objeto está entre o foco e a lente. Então, de novo, é o caso da lupa. É a mesma coisa que a questão anterior. A distância da imagem à lente e sua natureza são... Eu já sei qual é a natureza. A imagem vai ficar aqui para trás. Aonde que está a imagem eu ainda não sei. Pode ser até que a imagem fique em cima do foco, eu não sei. Mas eu sei que essa imagem é maior, ela é direita e ela é virtual. Não vou escrever de novo, né? Então, letra A, 60 virtual, maior e direita. Pode ser, né? Olha a letra B, virtual e invertida. Isso não existe. Letra B está fora. Letra C, imprópria. Imprópria se fosse em cima do foco. Virtual e menor. Não, no caso da lupa ela não é menor, ela é maior. Né? E aí, 40 real maior, não é real, é virtual. Então tu vê, sem fazer cálculo nenhum, já sei que a resposta é a letra A.
Se você quisesse fazer o cálculo aqui, basta aplicar a fórmula 1 sobre fudido, tá? Mas não precisa, porque a gente, né, vai revisar isso mais adiante. A5. Uma lente convergente fornece de um objeto real disposto perpendicularmente ao seu eixo e situado a 3 centímetros de distância uma imagem virtual 3 vezes maior que o objeto. Então, de novo, é o mesmo caso. Tu vê como esse caso cai, né? Ela é virtual e 3 vezes maior do que o objeto. Então, né, é bom fazer um esboço, faz um esboço. O esboço vai ser o mesmo dos outros dois exercícios anteriores. O objeto está na frente, né, porque a imagem é virtual e maior. Então, o objeto está na frente do foco e a imagem está em algum lugar aqui atrás que eu não sei aonde que é. A distância focal da lente é... Bom, então eu vou ter que usar o 1 sobre fudido para achar a distância focal. O único jeito de achar a distância focal é utilizando o 1 sobre fudido. Só que eu tenho que ter dois parâmetros aqui, né? E eu só tenho que o objeto é situado a 3 de distância. O que é esse 3 de distância aqui? É a distância do objeto. Eu só tenho a distância do objeto aqui. Mas eu sei que ele é 3 vezes maior. Então, o aumento é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Cuidado com o sinal do aumento. O aumento, nesse caso, é positivo, porque se a imagem, né, é virtual, ela é direita. E quando a imagem é direita, o aumento é positivo. O sinal do aumento é uma das coisas que a gente mais erra, tá? Menos a distância da imagem e a distância do objeto vale 3. Então, olha só, a distância dessa imagem vai dar menos 9, né? O sinal vai passar para o outro lado. Eu já sabia que a distância da imagem tinha que dar negativa, porque a imagem é virtual. E agora sim eu posso aplicar a fórmula. Então, o inverso da distância focal é igual a 1 sobre menos 9 mais 1 sobre 3, né? Vou fazer aqui embaixo. Qual é que é o mínimo aqui? O mínimo aqui é 9. Então eu vou ter menos 1, menos 3, né? Desculpe, menos 1 mais 3. Então o inverso da distância focal vai ser igual a 2 sobre 9. Então o foco dessa lente vai ser 9 dividido por 2, que é 4,5 centímetros. O foco tem que dar positivo porque a lente é convergente. Então, América. A6 diz: na determinação da altura de um objeto incandescente, usa uma lente convergente de 12 centímetros de distância focal, obtendo-se uma imagem de 4 centímetros de altura, quando o objeto é colocado a uma distância da lente igual a 2 vezes a distância focal. Então, olha só, a distância do objeto é 2 vezes a distância focal. Opa, isso é um caso, né? Saca a missão aqui. Tu tem uma lente convergente, bordas finas. Tu tem o foco do objeto, o centro do objeto, o foco da imagem, o centro da imagem. Então, se daqui até aqui é um foco, né, uma distância focal, e o objeto foi colocado a 2 vezes a distância focal, o objeto foi colocado em cima do centro. Quando o objeto é colocado em cima do centro, é o segundo caso. A imagem desse objeto vai ficar exatamente lá no outro centro, como se fosse o segundo caso de espelho, só que para o outro lado. E é o único caso que o tamanho dessa imagem é igual, né? Ela não fica nem maior nem menor, ela fica igual. Então, a altura do objeto vale. Ué, se o objeto tinha 4 centímetros de altura, a imagem dele vai ter 4 centímetros também, né? É o segundo caso. Bacana. A número 7 diz que tem a montagem da parte ótica de uma máquina fotográfica. Opa, falou em máquina fotográfica, qual é o caso? O primeiro caso. Né? Como é que é o primeiro caso? Sempre faz um esboço. Tá vendo como é bom saber de cor os instrumentos óticos? A lente é convergente, foco do objeto, centro do objeto, foco da imagem, centro da imagem. No primeiro caso, tu bota o objeto atrás do centro do objeto e a imagem vai ficar bem picorruchinha entre o centro e o foco da imagem, certo? Como é que essa imagem é? Ela é menor e invertida, né? Menor, invertida. Toda a imagem invertida é uma imagem real.
né? Então, sua imagem projetada na parede terá as seguintes características: virtual, não; virtual, não; real, invertida e menor que a pessoa. Com certeza, a máquina fotográfica é sempre real, invertida e menor. Canadá. A questão 8 diz que um objeto com 10 centímetros de altura está posicionado sobre o eixo de uma lente esférica convergente de distância focal 25. Considerando que a distância do objeto à lente é 50, a imagem formada pela lente é... Então, de novo, vamos fazer o caso, né? Temos uma lente convergente, foco, centro, foco, centro. Né? A lente tem uma distância focal de 25, então daqui até aqui é 25. É só ter calma. A distância do objeto à lente é 50. Cara, de novo é o segundo caso. O objeto está em cima do centro. Quando o objeto está em cima do centro, a imagem vai aqui embaixo do centro do mesmo tamanho, né? Então, a imagem é real e do mesmo tamanho do objeto. América. Questão 9, então, nós temos um olho normal na figura 1. Temos um olho míope na figura 2, né? Como é que eu resolvo o problema da miopia? O raio tem que ser aberto. Então, para o raio ser aberto, eu coloco aqui uma lente divergente, uma lente de bordas largas, né? Claro, se for no ar, não sei. E aqui nós temos um olho hipermétrope, o raio tem que ser fechado, então para mim fechar o raio eu uso uma lente convergente, uma lente de bordas finas. Então, as lentes na figura 2 e na 1, na 2 ela é divergente e na 1 ela é convergente, então é Dinamarca. A questão 10 é uma questão da URGS, então tem um monte de raios luminosos aqui sendo mostrados. A pergunta é, analisando a figura, conclui-se que apenas um dentre os 5 pontos está no plano focal da lente. O que é o plano focal? O foco. Então, essa é uma lente de bordas finas, tá vendo? É uma lente convergente, né? Um raio de luz paralelo ao eixo principal deve refratar para o foco. Então, o foco é o 3. Barbadinha, né, pessoal? Esse raio aqui, ó, que passa pelo 1 e depois se refrata para o 5, né, significa que o 1 e o 5 são o centro da lente, não o foco. Questão 11 é uma questão teórica. A refração da luz ocorre somente quando as ondas luminosas mudam de direção. Não, não, não. A refração ocorre quando muda de meio. Mudar de direção é uma coisa que pode ou não acontecer. Cuidado! Existe a refração sem desvio. A gente viu isso na aula anterior, então está errado. 2. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Não, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, não de refração. Não posso afirmar isso. A difração, propriedade de contornar obstáculos. É o fenômeno ondulatório pela qual as ondas se dispersam ao atravessar um prisma. Não, isso é a dispersão da luz branca e não a difração. Então, só pode ser a 4, né? Só pode ser Dinamarca. A polarização ocorre somente com ondas transversais. Sim, ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Então, apenas a 4, 11, Dinamarca. Já vamos fazer a 12. Tem que identificar o que é cada um, né? Número 1, 3 é um prisma ou espelho plano. Número 1, 3 é um prisma ou espelho plano. Opa, o que está acontecendo aqui no 3, tá vendo? A luz está entrando e está fazendo um ângulo de 90. A gente já viu isso lá numa questão de refração, né? Te lembra? Como que tu faz o ângulo da luz fazer 90? Ou tu usa um espelho plano, nessa posição aqui, né? Onde a onda, o raio luminoso vai vir e vai ser refratado, vai se refletir, desculpe, no ângulo de 90. Ou tu usa o famoso prisma de reflexão total, né? O que acontece no prisma de reflexão total? A hipotenusa, não ficou legal isso aqui, tá? Deixa eu fazer mais inclinado.
A hipotenusa, ela funciona como um espelho plano. O raio de luz, ele atravessa o cateto, quando ele chega aqui, ele tenta, né, sair do vidro, mas ele não consegue por causa do ângulo limite, e ele é refletido no ângulo de 90, é o famoso prisma de reflexão total. Então a número 1 está correta. Número 2, 1 é lente divergente. O que está acontecendo na 1 aqui, né? O raio entra e está se afastando, o raio está subindo, né? Qual é a lente que faz isso? A lente que afasta os raios? A divergente. E 2 é espelho côncavo? Não, né? No 2 o raio está passando e está convergindo para um ponto aqui, né? O que a 2 é? A 2 é uma lente convergente, não um espelho. Se fosse espelho, o raio voltava. Então a 2 está errada. A 3 diz 2 e 3 são lentes. 2 é lente, mas a 3 não é lente. A 3 é prisma ou espelho. Então a 2 está errada. E a 4 diz 2 é lente convergente. Sim, a 2 é uma lente convergente. 3 é prisma ou espelho plano. Sim. Então é 1 e 4. Brasil 1 e 4 são verdadeiras. Questão 13. Um oculista receita uma lente de 2 dioptrias. Isso significa uma lente convergente de distância focal igual a... Bom, a dioptria é o inverso da distância focal. Então, tem 2 dioptrias positivas, que é o inverso da distância focal. Então, o foco dessa lente é 1/2. 1/2 são 0,5 metros. Então, a distância focal é 0,5. Por que a lente é convergente? Só revisando, a lente é convergente porque a dioptria dela é positiva. 14. No olho míope, a imagem de um objeto não se forma sob a retina, mas antes dela. Para corrigir a miopia são usadas lentes. Então, aquele velho esquema, né, que eu sempre te digo, tenta não decorar. Ó, tem o olho, faz aqui, pode ser um desenho bem tosco. Ó. O que acontece na miopia? O raio fecha antes. Né? O raio fecha aqui, ele tinha que fechar aqui na retina. Como é que eu corrijo a miopia? Eu tenho que abrir o raio. E aí, para abrir o raio, eu uso uma lente divergente. Né? O que é uma lente divergente? Uma lente divergente, ela, né, pode ser uma lente bicôncava, né? Uma lente bicôncava de bordas largas. Então, as lentes côncavas são divergentes. Então, América, côncavas por serem divergentes no ar. Direto. A 15 não vou fazer, tá? Porque a 15 é exatamente igual a 13 aqui, né? Ó, é 2 dioptrias. Então, quando ela tem 2 dioptrias, o que ela tem? Ela tem meio metro de distância focal. É a mesma forma. Meio metro são 50 centímetros. Então, Dinamarca. E aí chegamos nas do Enem, né, que muito nos interessa. Essa questão é uma questão clássica que fala sobre o número mínimo de torres para localizar a posição de um celular. Para quem gosta de filme é fácil isso aqui, né? Em filmes eles falam muito, vamos fazer a triangulação do sinal. A resposta é sempre 3, tá? Se tu tiver apenas 2, tu sempre vai ter, tu nunca vai conseguir determinar o lugar exato. Por quê? Porque os raios eles têm que se cruzarem para te poder localizar um ponto. Afinal de contas, nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Por isso que para localizar um ponto a gente precisa de 3, no mínimo, né? Se tu tem uma torre, ó, a torre vai emitir o sinal assim, tá? E aí tu tem outra torre, a outra torre vai fazer o mesmo tipo de sinal. Aí o que acontece? No momento que esses sinais se encontram, ó, tu vai ter 2 posições possíveis. O corpo podia estar nesse lugar ou o corpo podia estar nesse lugar. Como é que eu vou saber qual dos dois é? Não tem como. Aí, se eu tiver uma terceira torre, bom, aí a terceiro sinal vai dizer se ele está no ponto de cima ou no ponto de baixo. Por isso que é no mínimo 3. E quanto mais sinais, quanto mais torres estiver pegando, mais precisa fica essa informação, tá?
A questão 17 são as famosas lentes fotocromáticas, né, que cada vez são mais utilizadas. Em ciclismo a gente usa bastante isso, tá? O que a lente fotocromática faz? Ela escurece quando aparece o sol e ela fica clara quando não tem luz, né? Então é um óculos que tu pode usar em qualquer situação. Aí essa questão é bem interessante, tá? Tem que dar uma lida com bastante atenção. Ó, o que ele diz aqui? Ó? Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em 3 aspectos. Então, para te escolher, tu tem que se basear em 3 aspectos. Número 1, o quanto escurece a lente. Número 2, o tempo de escurecimento quando exposta à luz solar. E o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. Quer dizer, né, quanto tempo ela leva para escurecer e quanto tempo ela leva para clarear. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes, foram analisadas 5 amostras, que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro são apresentados os resultados. Considerando os 3 aspectos, qual é a melhor amostra para utilizar em óculos? Bom, vamos pensar um pouquinho, porque ele quer a melhor amostra, né? Cara, transmitância olha a última coluna aqui, ó, transmitância média da lente quando exposta à luz solar. Isso é a quantidade de luz que a lente deixa passar quando exposta à luz solar. Quando eu vou com óculos fotocromático no sol, eu quero que o óculos fique escuro. Eu quero que a quantidade de luz que passe por ele seja pequena. Né? É como se ele tem que virar um óculos escuro quando exposto ao sol. Então, o que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher lentes que a transmitância seja pequena. Né? Tu vê uma transmitância de 90 ou de 95, quer dizer, o óculos vai deixar 95% da luz solar passar por ele. Aí não me adianta nada. Aí não é um óculos escuro, aí é como se eu não estivesse usando nada. Então, só por causa da transmitância eu já sei que é esses 2. E aí, o que vai me determinar qual que eu uso? Os tempos. Olha a lente 3 aqui, ó. O tempo de esmaecimento dela é de 20, da outra é de 50. O tempo de esmaecimento depois é 30 e da outra é 50. Cara, tempo de escurecimento, de esmaecimento, desculpe. Quando eu vou para o sol, eu quero que a lente, né, eu estou na sombra e eu vou para o sol, eu quero que a lente fique escura o mais rápido possível. E o contrário também. Quando eu estou no sol e eu vou para a sombra, eu quero que a lente fique clara o mais rápido possível. Então eu vou escolher aquela onde os tempos são menores, onde ele faz a reação química mais rápida, né, onde a transição é mais rápida, que é a lente 3. Uma questão bem bacana. E a última dessa aula é a 18. Uma questão do Enem, dos PPL. Diz aqui que é um eletrocardiograma, né? E aí, tem um monte de coisa aqui. Nessas condições é considerado um ritmo cardíaco, considerado normal, um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. E aí, com base nesse eletrocardiograma, quer saber como é que é a frequência cardíaca do paciente. Bom, o que o eletrocardiograma ele identifica aqui, então, né? Ele identifica os picos aqui de tensão no tempo, né? O pico de tensão é quando ocorre o batimento. Então, isso aqui nada mais é do que uma onda, né? O que nós estamos vendo aqui? As cristas da onda. Tu está vendo aqui que essa onda faz um padrão, né? O que é esse padrão aqui? Esse padrão aqui é a oscilação. Então, se eu medir a distância entre 2 cristas, o que eu tenho aqui? O lambda da onda. Né? O que é a frequência de uma onda? A frequência de uma onda é o número de oscilações que essa onda percorre no tempo que ela leva para percorrer. Né? Então, quantas oscilações eu tenho daqui até aqui? Uma. Né? Que tempos que eu tenho aqui? Ó, cuidado com o Enem isso é chato. Né? Ó, esse tempo aqui, bom, como aqui tem 1 e aqui tem 2, né? O que eu tenho aqui? Cada quadradinho aqui, né? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8,2. Então aqui eu tenho 1,2. Né? Então, eu estou indo do 1,2 até o 3. Né?
do 1,2 até o 3, quantos segundos dura isso aqui? Isso aqui dura 1,8 segundos, né? 3 menos 1,2. Então, eu estou fazendo uma oscilação num tempo de 1,8 segundos, certo? Precisa fazer esse cálculo? Não precisa fazer esse cálculo? Bom, o problema é que o ritmo cardíaco que ele deu aqui, ó, ele fala em batimentos por minuto, né? Então, o que eu poderia fazer aqui para não ficar perdendo tempo com esse cálculo aqui? Aqui, o que eu acharia fazendo isso aqui, né? Como eu estou usando o tempo em segundos, eu encontraria essa frequência em hertz, que não vai me ajudar. Então, eu posso fazer o que aqui? Uma regra de 3, né? Ou né, multiplicar por 60, mas enfim, se tu não te lembrar disso, né? Eu estou vendo que eu tenho um batimento em 1,8 segundos. Por minuto, né, o minuto tem 60 segundos. Então, em 60 segundos, quantos batimentos eu tenho? Então, a minha resposta vai ser 60 dividido por 1,8. Cara, se fosse 2, daria 30, né? Então, é um pouquinho mais que 30 essa resposta, né? Então, se tu tinha que ter entre 60 e 100 batimentos por minuto, e aqui tu vai ter, sei lá, vamos até fazer aqui, ó. Isso aqui vai dar 33,33, é uma dízima periódica, batimentos por minuto. Então tu tá bem abaixo do valor ideal, né? Então a resposta aqui é C, abaixo do valor ideal. Beleza?